irmãos que nos assistem agora ao vivo e aqueles também que estarão conosco posteriormente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Estamos, amados irmãos, novamente aqui diretamente da nossa congregação Assembleia de Deus Missões, no bairro de Benfica. Nós estamos situados aqui na rua Henrique Dias, número 650. Nós temos a nossa sede ali na Avenida dos Andradas, número 1125, Morro da Glória, próximo ao centro de Juiz de Fora. Eu sou o pastor Flamines e, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui na congregação de Benfica, sendo auxiliados por aqueles que estão aqui me ladeando, que é o nosso pastor Paulo César e também o nosso presbítero José Roberto. Nós estamos, amados, debaixo da autoridade espiritual, sob a liderança do nosso pastor presidente Samuel Lopes da Silva. Então, que Deus continue abençoando a vida dele, a sua casa, a sua lar, a sua família e a toda a sua diretoria. Meus amados irmãos, hoje nós já estamos no segundo dia do segundo mês do ano de 2024. O tempo tem passado rápido. E nós estamos aqui nesta manhã e hoje o Espírito Santo colocou em nossos corações para estarmos falando a respeito de estarmos sendo independentes e a cada dia mais confiando no Senhor. Meus amados irmãos, para estarmos dando início a este trabalho, nós convidamos o pastor Paulo César para estar fazendo esta oração inicial e já na sequência a oportunidade já está com o nosso presbítero José Roberto. Amém, amados? Que Deus continue abençoando, permaneça conosco, envie aí, compartilhando com aquela pessoa que você, ao ouvir eu falar a respeito de confiança e dependência do Senhor, alguém vem na sua mente e você fala, tal pessoa precisa ouvir isso. Então, compartilhe com ela aí o link aí desta live, para que todos possam ser edificados e que tudo seja para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Paulo. A paz do Senhor para todos nesta manhã, que Deus venha abençoar a sua vida, né? Através deste aparelho, né? Dessa internet, deste modo de veículo a qual nós temos acesso a transmitir a palavra do Senhor, né? Que você possa, às vezes, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, mas se você está num trânsito ou está trabalhando, não pode estar fazendo este ato, mas que você possa, em espírito, levar a Deus as suas necessidades e a sua súplica. Senhor Deus, Pai eterno, Pai do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor meu Deus, estamos mais uma vez, Senhor, na tua presença, rogando, Senhor, a tua misericórdia, Senhor. Senhor, nós somos dependentes, Senhor, meu Pai, exclusivamente de ti. Sem a ti, Senhor, não somos nada. Não conseguimos, Senhor, meu Pai, levantar, Senhor, meu Deus, da onde estamos, Senhor. Senhor, nos guarda, nos protege. Que seja, Senhor, dentro de um hospital, no trabalho, no trânsito, dentro de casa, fazendo os seus afazeres, Senhor meu Pai, doméstico, Senhor meu Deus, numa firma, aonde, Senhor, estiver este veículo de comunicação, Senhor meu Pai, ligado na tua presença, que esse possa receber a sua vitória, a sua graça, a sua misericórdia, Senhor, que possa ser suprida, Senhor meu Pai, as suas necessidades, abrindo porta de trabalho, dando saúde espiritual, saúde física, Senhor, vigor, Senhor, para continuar na jornada, Senhor, no caminho, Senhor, meu Pai, a qual Ele está trilhando, Senhor, que é, Senhor, meu Deus, primeiramente, a chegar diante de Ti, para estar contigo naquele dia, a qual o Senhor determinou a estar, Senhor, meu Pai, com a Tua igreja. Nesta manhã, Senhor, nós, em Teu nome, abençoamos, Senhor, este ouvinte, Senhor, meu Pai, na graça e na misericórdia, no Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém. Deus, bom dia àqueles que vai alcançar esta palestra desta manhã e corte cada coração. A minha filha, famílias, aqueles também que têm me ajudado bastante. Hoje nós estamos falando a respeito da
cuidado de Deus. Deus é o guarda fiel do seu povo. Aquele que teme o seu nome, ele tem guardado. Apesar de todos, guarda todas as nações, está sob o seu controle, sob a sua mão. Mas aqueles que temem o Senhor realmente têm uma certeza dos cuidados de Deus. Aí, então, eu escolhi alguns versículos para ler e para meditação. Salmo 21, versículo 1 e 2 diz: 121, Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: levo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O versículo 8 do Salmo 21 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Muitas vezes nós pensamos como que pode ser, como é o cuidado de Deus. Quantos mais nós chegamos a Deus, mais Ele tem cuidado de nós. Primeiramente, nós somos todos dele, criados por Ele, vivemos porque é o plano de Deus, então Ele tem cuidado maravilhosamente, principalmente aqueles que temem ao seu nome, será bem mais sucedido. Nós vemos que muitas vezes nós temos preocupações a respeito do cuidado de Deus. Será que Deus está cuidando de mim? E muitas vezes preocupamos e talvez até compramos para nós as causas daquilo que Deus tem cuidado. Diz o versículo 24 do capítulo 6 de Mateus, disse um versículo maravilhoso: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se, Oh Deus, aleluia, Jesus. dedicar a um e desprezar a outro, não pode servir a Deus e a Mamon. O verso 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Primeiramente, a nossa vida está na mão dele. Ele que nos criou, ele que soprou em nós o fogo de vida. Estamos na mão dele. Vamos viver até quando ele quiser. Quanto mais nós vivemos, mais oportunidade temos para chegar diante dele. Então ele tem cuidado de nós todos os dias. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a veste? Olha o 26, o 25, agora o 26. O 26 diz assim: olha aí para as aves do céu, que não semeia, nem cega, nem ajuntas em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? Por que cuidamos? Entrega-te. O caminho do Senhor, confia nele, e tudo ele fará. E dedica a ele. O que é dedicar a Deus? É sempre você estar falando com ele a sua necessidade. Ele sabe das suas necessidades. Mas você tem que realmente agradecer a ele, falando para ele aquilo que você precisa, o que você pensa,
Porque ele te orienta aos seus pensamentos para que você seja cuidado. Como você vai se cuidar de uma pessoa se ele não quer ser cuidado? Muitas vezes o homem diz isso, parece que Deus me abandonou. Não, você que abandonou a Deus. Deus não te abandona. Porque se ele fez para ele é que cuida. O verso 31 do capítulo 6 de Mateus. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã ela lança no forno, não vós vestirás muitos mais a vós? Um homem de pouca fé. Deus criou e cuida de nós. Agora, para fechar o cuidado de Deus, um versículo que diz muito bem, para nós encaixa muito bem no cuidado de Deus, é no 49:15. 49:15 de Isaías, que diz assim: pode uma mãe esquecer tanto do filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquece, eu, todavia, não esquecerei de ti. Quantas vezes você pensa que está abandonado e começa a ficar deprimido? Eu estou com depressão. Isso é falta de quê? Clama a mim, eu responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes, que não sabe. Incrível, só o senhor está falando a respeito da confiança. O senhor acabou de falar agora sobre depressão, né? Depressão, não vamos entrar aqui no mérito da questão, por quê? Mas qual é a posição física de alguém que está deprimido? Ele fica olhando para onde? A posição física, fica olhando para onde? Para baixo. Mas a palavra inicial do senhor foi qual? Eleva os olhos para o monte. Levanta a cabeça. De onde veio o socorro? Levanta a cabeça. O meu socorro veio do Senhor. Que fez o céu e a terra, aquilo que fez todas as coisas, fez os passarinhos gratos de todos. E nós que somos a coroa da criação de Deus. Ele não vai tirar Jesus. Ele não vai nos abençoar. Mas precisa de o quê? Fé. Confiar. Eu já, se o senhor já se lembra da alguma citação que eu fiz a respeito da diferença entre confiar e acreditar. Naquela história do moço passando de um lado para o outro, do equilibrista no prédio. Sim. Você acredita que ele pode atravessar? Acredito. Você acredita que ele pode passar agora com um carrinho de mão? Um carrinho de mão sem o pneu, né? Só com a roda. E com 2 sacos de cimento? Acredito. Aí o homem passou com a vara, equilibrando, passou com o carrinho com 2 sacos de cimento. Agora você confia em entrar no carrinho e com ele? Porque muitas vezes pessoas falam, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas onde está a confiança em Deus, de entregar, sem reserva? Porque muitas vezes o ser humano ele fala que até entrega, entrega a direção do carro. Quem dirige sabe disso, quem dirige? Porque às vezes o senhor com a bicicleta do senhor está ali, você tem controle. Mas agora vai na garupa do outro. Aí a hora que você vê que não, esse freio não vai, essa descida aqui, está numa velocidade muito grande, se vier o carro ali, aí de repente Deus começa a trabalhar na nossa vida e a gente desconfia. Mas a hora que a gente vê a curva, chega na curva e a velocidade está grande, você fala assim, aí você quer fazer o quê? Você quer sair do lado do passageiro e tomar a direção. E assim é muitas vezes na vida.
a gente quer tomar o controle, a gente quer estar no controle, porque isso é algo que é do ser humano. Mas louvado seja o nome do Senhor. Conclua. Uma pincelada aqui. A depressão, por exemplo. Quando você começa a ficar deprimido, você realmente perdeu a confiança, perdeu o equilíbrio. Aí quando diz o que Jesus recomendou para nós? Ele recomendou o quê? Quando nós achamos que não tem jeito, ele disse assim, filhinhos, capítulo 2 de 1 João, verso 1. Meus filhos, olha o que presente, meus filhinhos, quer dizer, levanta a cabeça, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, João nos escrevendo, né? Para que não pequeis. Se alguém pecar, que perdeu a confiança de Deus, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós todos os dias. E nós estamos aqui gemendo, querendo ir a Ele. Nós não podemos esquecer que tem uma proteção, um cuidado. Ele é o nosso advogado para falar com o Pai e colocar nós juntamente no padrão de Deus. A pessoa precisa de advogado para quê? Para Porque se está sendo defender. acusado. Alguém está acusando. O nosso acusador é o cão. E muitas vezes as pessoas recebem aquela acusação e deixam entrar na mente aonde vem a tristeza, onde vem aquele sentimento de culpa, e aí cada dia mais vai que se fechando, vai descendo, mas anunciar para o Senhor e faz isso aqui de ir ao advogado, onde tem junto ao Pai, que é Jesus Cristo, para nos defender. Ah, mas eu errei. No capítulo anterior fala, né? Aqui no versículo, se dissermos que, perdão, o versículo 6, se dissermos que, não, misericórdia. Se confessar, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E quando a pessoa pensa que está em depressão, porque ele acha que está só. Mas saber que aquela pisada na areia, tem aquela pisada na areia. Um certo dia o rapaz disse, mas eu só vejo 2 pisadas na areia. Não vejo a outra pisada. Ele disse, olha, quando você vê uma pisada é porque você está muito forte. E muitas vezes a gente pensa que está sozinho, mas é a mão de Deus. Muitas vezes a aprovação para nos ajustar diante dele. Chega mais perto de mim. Confia no Senhor, porque Ele tem cuidado. Amém? A depressão foi por medo das circunstâncias, das coisas da vida, mas eu nunca contei não, mas a gente ouve muito falar a respeito de que na Bíblia tem 365 não temas. Não temos. E Jesus diz, não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu sou o teu Deus, sou eu que te fortaleço. Sou eu que te carrego, sou eu que te abençoo. Então Deus ele quer nos abençoar. Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Portanto, continue confiando, crendo no Deus que pode e tem o prazer em nos abençoar. Pastor Paulo, o senhor quer dizer a respeito do nosso tema do dia de hoje? Mais uma vez, né, a paz do Senhor para os irmãos. É um tema muito interessante, né, a qual Deus tem dado a cada um de nós, né? A gente escolhe um tema, muitas das vezes, um de nós, e lança e cada um vai buscar o Papai do Céu para nos orientar. E às vezes ele nos orienta tanto que quando nós chegamos aqui é o mesmo assunto, né? É as mesmas coisas. Por quê? Porque somos dependentes de Deus e nós não buscamos por nós próprios,
né, por nossa própria sabedoria, ou buscar em terceiro. Não, nós buscamos em primeiro lugar a Deus. A Bíblia fala: buscai a Deus em primeiro lugar, né? E as demais coisas vêm sendo acrescentadas. O que vem sendo acrescentado? A nossa inteligência, o nosso conhecimento, né? Que Deus vai nos dando. E Ele nos trouxe aqui em Lucas capítulo 18, versículo 35, a cura de um cego mendigo. É interessante essa passagem que Lucas deixa relatado, né, no capítulo 18, versículo 35 e diante. Eu não vou ler ele todo, para a gente não tomar tempo, porque senão a gente vamos estender muito. Mas eu vou ler alguns versículos aqui, ou um versículo que diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava ali o cego assentado, junto do caminho, mendigando. Versículo 36. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. 37. Disseram que era Jesus, o Nazareno, que estava passando. Então, o versículo 38, para nós encerrar. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Rapaz, quando a gente vê essa palavra misericórdia, ela é profunda. Ela vem com um impacto tão grande na nossa vida, causando uma dependência tão grande em Deus, porque às vezes o homem mais rico, irmãos, mais rico, tenho certeza que esse vídeo pode chegar até ele, o homem mais rico do mundo, mesmo assim, ele ainda é dependente de alguma coisa. O dinheiro dele não é o suficiente para ele ter tudo, né? E às vezes o homem mais pobre, ele tem tudo, porque ele foi direto na fonte. Qual é a fonte? Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Quando ele ouviu aquela multidão clamar, falando que estava ali passando Jesus, o Nazareno, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Por que ele chamou Jesus filho de Davi? Porque ele era cego, mas não era surdo. Alguém falou de Jesus para ele. Ele ouviu, quem sabe ele estava ali na porta do templo, e eu vi aqueles homens falar, né, que da descendência de Davi ia haver um homem, né, para mudar a história. E Jesus mudou a história, né, pastor? Jesus, ele larga agora o seu resplendor de glória, né, deixa no alto e traz só uma porção dela. Uma porção. Porque se ele traz a glória toda, nós não aguentava. Aquele povo que estava naquele momento não aguentava, né? Porque a Bíblia fala que Moisés estava no monte e ele vira para Deus e fala para Deus: rapaz, eu só ouvo a sua voz, eu não consigo visualizar o seu rosto, né? E Deus fala para Moisés: ninguém, homem nenhum nunca me fez esse pedido. Quer dizer, nem Adão, no princípio, nunca fez isso, porque a gente não acha relatório, só acha ali escrito que Moisés pede para ver a face de Deus. E Deus manda que Moisés virasse para a rocha, aquela rocha ali, quem sabe estava tão clara, limpa. Naquele momento, se tivesse sujo, Deus limpou, fazendo ela como um espelho. Passa agora atrás das costas de Moisés, aquele poder, aquela glória envolve Moisés, e Moisés desce, e quem estava no pé do monte? Josué. Josué agora vê um resplendor diferente na vida de Moisés, porque Moisés ficou dependente da presença da glória de Deus. E aqui nós sabemos da história, né? Alguns sabem até mais profundo, e o povo foi uns caindo mortos, outros caíam chorando,
outros desmaiaram, porque quando a gente fica na dependência exclusivamente de Deus, a presença de Deus é tão envolvente que muda tudo. Aonde você achava que não ia conseguir uma porta de trabalho, Deus abre. Aonde você estava convicto que estava já com a porta aberta, Deus fecha. Né? O Senhor tem um trabalhar de envolvimento tão grande que esse cego, ele dependeu exclusivamente da cura de Jesus. Se a gente for olhando a história, né, o acontecimento, nós vamos ver daquele general que tinha um recurso, tinha dinheiro, mas não foi o suficiente para cuidar do seu amigo, né, do seu servo. Por isso que eu falei, às vezes o homem mais rico do mundo, não é o dinheiro dele, não é o suficiente para cuidar da saúde, né? Porque às vezes está no estado terminal, já não tem condições mais. Bem, pastor Paulo, o senhor estava falando aqui a respeito, né, do Bartimeu. Bartimeu, Porque o texto que o senhor leu foi aí em Lucas. Só que Lucas não fala Bartimeu. não fala o Mas nós sabemos que nós temos o evangelho, os evangelhos sinóticos, né, que é a mesma característica, a né? mesma ótica. Então, mas em Marcos, vem falando. Mateus fala também, né, e fala de 2 cegos. Sim. Isso é questão da ótica do escritor. E aí vem falando a respeito do Bartimeu, né, filho de Timeu. E ele estava ali em Jericó. No Jericó, que lá atrás foi amaldiçoado, né? Jericó, a cidade das palmeiras, a cidade que Josué, quando os muros caíram, ele amaldiçoou. Mas só que tempos depois alguém resolveu ir lá reconstruir. A maldição veio sobre eles, né, sobre a sua casa, meus 2 filhos vivos, mais novo e o primogênito. Mas isso não veio ao caso. Mas aquilo que o senhor trouxe, o presbítero Roberto vem falando de eleva os olhos Para o monte. Mas e esse homem? Vai levar o olho para onde? Era cego. Mas depois o senhor disse aí, mas ele tinha ouvido, ele não era surdo. Ele estava atento, né, a alguma coisa, algum acontecimento que podia acontecer. E a palavra de Deus diz que a fé ela vem no ouvido. E ele ouviu. Porque... E ouvia o quê? Da onde que o Bartimeu sacou? Jesus, filho de Davi. Ele conhecia a palavra, ele sabia a promessa. E aí a fama de Jesus estava correndo e só poderia ser o filho de Davi para fazer as obras que estava fazendo. Para ter aquela multidão acompanhando ele. Né? É isso, presbítero Roberto. Quando Jesus passava, a Bíblia fala que a multidão acompanhava. Mas a Bíblia nos relata, pastor, que Jesus nunca acompanhou a multidão. A multidão sempre acompanhava. E quando tinha muita gente, eu falava assim, tem uma coisa, esse povo está pensando que o negócio é fácil. Aí ele dava um discurso disparando, né? Disparando. Mas aí quando chegava naquela hora, aí perguntava, e vocês? Eu disse, vocês não vão não? Aí o Pedrão, né? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E muito bom. E uma coisa interessante, José Paulo, que Jesus faz uma pergunta para o Bartimeu, aqui para o cego, e é uma pergunta que ele nos faz hoje. Faz para você que está nos assistindo. Jesus pergunta aqui no... O pastor Paulo está em Lucas, mas eu abri em Marcos. Marcos capítulo 10, versículo de número 51, que diz: o que queres que eu te faça? Você confia em mim? Você crê que eu posso fazer as mesmas obras que eu fiz no passado? Porque a palavra todos diz que Deus era o mesmo ontem, hoje e eternamente. E meus amados irmãos, eu digo para vocês, nós aqui estamos para fazer a obra do Senhor. Nós estamos debaixo daquela palavra que Jesus Cristo diz que nós iremos fazer obras maiores do que ele fez. No meu aqui está no versículo 41. 41, quem diz? Que queres? Que queres que eu te faça? O que você quer? E ele responde, ele faz com você. Só tinha uma coisa que estava impedindo ele, a visão. Mas será que Jesus não sabia? Jesus sabia.
Mas Jesus sabe das suas necessidades, né, pastor? Sabe. Jesus sabe das suas Mas quer que você reconheça que Ele pode, que você é dependente dele. Sim. Que você verbalize e fala, Senhor, não, imagina aí, o homem estava fazendo o quê? Sentando lá no meio do caminho? O que ele estava fazendo? Ele estava mentindo. Aquela mãe de Samuel, Jesus é Deus, né? Nós estamos falando de Jesus. Jesus é Deus e Deus é Jesus. Né? Ele está no Pai e o Pai está com ele. Ele sabia que ela precisava de um filho, porque a sua rival estava humilhando. Mas ela precisava do quê? Não que ela não era dependente de Deus. Mas será que ela era exclusivamente dependente de Deus? Porque Deus, Ele age no momento certo, né? Às vezes a gente fica naquela ansiedade, né? Eu mesmo tenho um pouco de ansiedade de realizar algumas tarefas, né? Mas isso é o pastor falou, o ser humano. Nós somos assim, ansiedade, né? Ansioso de ansiedade, não ansioso para estar envolvendo alguma coisa, para mim finalizar. Mas ela precisava entregar exclusivamente a Ele. E olha para você que está nos ouvindo. E aquele sumo sacerdote, ele estava com a casa dele toda bagunçada. Todos os filhos já não faziam a obra de Deus corretamente, né? Fazia a obra bagunçada. Mas Deus naquele momento usou Eli. Porque Deus usa aquela pessoa no momento certo para te abençoar. Às vezes você acha que o profeta fulano ou o sacerdote ciclano vai te abençoar e aquela pessoa mais simples do seu lado vai te dar uma palavra a qual Deus determinou para te abençoar. Nós temos algumas coisas na nossa vida que acaba trazendo depressão, ansiedade. O problema é que muitas vezes tudo isso na nossa vida, na maioria dos casos, se não dizer 99,9%, porque nós temos muitas vezes excesso de passado. O que passou, passou. Muita gente tem, né, nessa corrida do dia a dia, o excesso de presente, querendo fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo, mas também tem outra aquela pessoa que fica com preocupação em relação ao futuro. O que vai ser, o que será amanhã. A própria palavra de Deus diz que basta a cada dia o seu mal. Só um instantinho, pastor. Vem na minha mente aqui agora, o que mais dá depressão é a mulher que trabalha no lar. Porque ela tem várias atividades ao mesmo tempo e ainda tem, se ela for casada, ainda tem que cuidar do seu esposo a hora que chega. E muitas das vezes, esposo violento, né, que chega e ainda fala com ela, você não fez nada. Né? Olha para você ver como que é complexo a depressão nos nossos dias atuais, né? Quando você não coloca a dependência sua, dependência que eu falo, irmãos, não é aquela dependência de álcool, de cigarro, de droga, né? Não é isso aí, porque isso daí não é dependência só. E nem dependendo de Deus, ele está com o braço cruzado e achar que está tudo bem. Porque não, Deus se não você vai está fazer desempregado, isso. Você tem que se correr. você está desempregado, faça um bom currículo. Bom currículo. Vá atrás, leva, confia. Está doente, tem condições de ir no médico, ora ao Senhor antes, para que seja um médico bom, seja usado por Deus. Vai dar o remédio, ore antes, para que aquele remédio surta efeito e tenha algum efeito colateral. O pastor falou do currículo, às vezes o jovem, que é jovem aprendiz aí, né? Não tem um currículo, mas tem alguém que possa ajudar em testificar por ele, né, pastor? Sempre tem alguém, que eu falei, que possa te dar um apoio naquele momento através de Deus. Meus irmãos, só para eu fechar a linha de raciocínio aqui, eu estou enrolando aqui para ver se eu volto aonde eu estava pensando, mas lembrei, a respeito do dia a dia. Nós vemos o povo, vai ser um assunto que eu vou tocar daqui a pouco, mas só para aproveitar desde aqui, a oração do Pai Nosso. A oração, essa questão do preocupação com o dia de manhã. A oração do Pai Nosso, Jesus nos deixou ali no ensino, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
hoje é a hora, o pão nosso de cada dia nos dá já no mês inteiro, nos dá para amanhã. Não, é hoje. Deus enviava, quando Deus tirou o povo do Egito, ele enviava todos os dias, de domingo a sexta-feira, o maná, que era uma semente com coentro. O povo pegava, colhia a porção e ninguém. Aquele que achava que estava colhendo mais, era sempre a mesma coisa. E ali eles faziam bolos. E Deus sustentava, Deus abençoava rico e poderosamente. Mas, meus amados irmãos, nós vemos que era todo dia. Quando o dia amanhecia, a pessoa tinha que levantar e ir atrás. Então, Deus ele tem te dado vida, tem te dado saúde, tem te dado força. Você está cabisbaixo, olhando para baixo, por quê? Está reclamando pelo que você ainda não recebeu? Por que você não dá glória a Deus por tudo aquilo que você já fez? Aleluia. Deus te abençoou. Deus é maravilhoso. Talvez você mora num lugar que não é seu ainda. Porque Deus pode lhe dar. Assim como já me deu, como já deu. Se nós pararmos aqui, não temos tempo para contar das bênçãos que o Senhor já fez e realizou nas nossas vidas. Por quê? Porque nós confiamos em Deus e obedecemos ao Senhor. Somos falhos, temos lutas, problemas de dificuldade. Aleluia, Jesus. Tem bênçãos ainda que estamos correndo atrás e não alcançamos. Olha só, estamos correndo atrás, erradamente, porque agora Deus diz para nós estarmos andando, que as bênçãos virão, é ela que vão nos alcançar. Deus manda para a nossa vida. E tem muitas vezes a gente está correndo atrás, e a gente fica igual um cachorro correndo atrás do rabo, aí não sai do lugar, fica só rodando. Então, começa a caminhar, começa a fazer a obra do Senhor, começa a estar na presença do Senhor todos os dias. Mas ir na igreja. E muita gente fala assim, ir na igreja. Amados, vir na igreja é uma consequência da vida que você tem com Deus. Se você não tem prazer, se você acha ruim, se tiver culto todos os dias na igreja, você está na igreja, se você acha ruim, é sinal que alguma coisa precisa mudar na sua vida. Está faltando alguma coisa. A engrenagem sua está faltando um dente. Não, eu não vou no culto hoje, porque o culto é dos jovens. E eu não vou porque é o culto das crianças. Peraí, aconteceu. Você que veio para cultuar ao Senhor, para oferecer o seu melhor. Portanto, depender do Senhor também é isso. Estar crendo que Ele pode usar uma criança, assim como pode usar um pastor, alguém que vai lá louvar o hino e vai falar profundamente sobre o seu coração, trazer a resposta para aquilo que você tanto deseja ao bem. Esse pessoal não está querendo deixar eu falar hoje, mas você pode falar. Perceba, realmente, o moço que você falou foi ele não tinha visão terrena, mas a visão espiritual apareceu na hora. O que? Ele não via, mas ele ouvia. Ele ouvia, ele lembrou que ele ouviu dizer a respeito que Deus protegia. Olha o Salmo 115, versículo 9 até o 12, que diz assim: confia, ó Israel, no Senhor. Ele te auxilia, teu auxílio e teu escudo. Confia, casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temem, aí já temeu, respeito. Teve respeito de Deus, não é ter medo. Teve respeito, sabia que Ele é soberano. Ele lembrou que o Senhor, Ele é. Então ele disse: vós, o que teme ao Senhor, confia no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O escudo é aquele que defende. O escudo protege. Teu escudo. O Senhor que te lembrou de nós. Abençoará a casa de Israel, ou sua casa. Abençoará a
casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, todos pequenos como os grandes. Você pode pensar que você é grande, mas se você não tiver a proteção de Deus, não é nada. Você pensa que é pequeno, mas tem a proteção divina. Seja pequeno ou grande, é protegido pelo Senhor. Nada é encoberto aos olhos do Senhor. Você não dá passo nenhum. O certo homem disse: eu tenho muito em depósito. Descansa a minha alma e coma e viva. Aí uma voz disse: hoje mesmo, se eu pedir a tua alma, para quem você tem reservado? A única coisa que nós temos que apresentar diante de Deus é a nossa alma, o anseio da nossa alma, ter sede de Deus, para que nós possamos. A única coisa que nós temos condições de apresentar é a nossa alma, mais nada. Tudo que você tem aqui, tudo se acaba. Ele é o nosso escudo e nosso auxílio, e ele lembrou uma hora como nós temos que lembrar. Você que está cabeça baixa, levanta-se a tua cabeça, que o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Amém. É interessante, o presbítero Zé Roberto, essa passagem que o senhor leu aí, 3 versículos na palavra confia. Confia. E aí algo interessante que está aqui no verso 16, né? 115, Salmo 115, verso 16, que diz o seguinte, ó: os céus são os céus de quem? Do Senhor. Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? Somos nós. Então, meus amados, eu tenho sempre falado aqui que Deus nos deu. Só que veio um que fez com que o homem pecasse, e o homem se tornou escravo dele, e ele sequestrou. Eu digo sequestrar. Por quê? Ou deu uma de MST, né? De se apropriar daquilo que não lhe pertence. Indevidamente. Mas só que o Senhor, aí nós temos que confiar. E Jesus Cristo veio, né, para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para desfazer as obras do diabo e veio para nos dar a autoridade, para que a gente se levante, que a gente, debaixo do escudo do Senhor. O que é o escudo do Senhor? O que é o escudo? É a proteção. A palavra de Deus. Quando a gente olha para Efésios, quando fala da armadura, fala, né? O escudo da fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam. A couraça. Você tem que ter certeza que você está revestido. Né? Deus te revestiu, né, com a armadura espiritual. É só assim que a gente consegue vencer neste mundo tenebroso. E nós temos que nos levantar e, amados, tomar de volta aquilo que Deus nos deu. E a palavra de Deus nós estamos estudando na escola bíblica dominical neste trimestre a respeito do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Qual é a missão da igreja? A igreja sobre a face dessa terra. Qual a função da igreja? E a palavra de Deus fala que o reino dos céus, né? Ele é tomado o quê? A força. Então não adianta você querer dar uma porque tadinho de mim, ai que pena. Não, levanta a cabeça, veste da armadura, toma na tua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, espada que é a arma de defesa e de ataque. Muitas vezes nós só estamos na defensiva, não parte para cima. Este problema que está te afligindo dentro do seu lar, da sua família, repreenda em nome de Jesus. Mas você vai repreender em nome de Jesus, você tem que estar com a sua vida no altar, para que você tenha autoridade para expulsar. É confiar, né? Você entregar e trabalhar, porque às vezes a pessoa entrega para Deus fazer a vontade dele, mas Deus começa a trabalhar e você não está demorando muito, eu vou tomar de volta, não. Aí Deus deixa, não você desamparado, mas você prosseguir livremente. Já que você quer. Porque muitas das vezes. Já que você quer. Então toma, porque muitas das vezes, pastor, o povo de Israel no deserto, eles foram escravizados
e perdia a batalha por ir contra própria. Né? A gente sabe da cidade de Ai, uma cidade pequena. Josué mandou um grupo pequeno porque ele pensava que ia vencer facilmente. E poderia vencer facilmente. Poderia, mas não era a direção de Deus. Mas o que não venceu? Ele não confiou. Não confiou, mas o que não venceu? Porque tinha pecado. Então, havia um pecado quando ali, na destruição do Jericó, o Acã tomou a capa, né? Que não era, por isso que eu falei, a pessoa às vezes entrega a Deus e depois busca por conta própria. E quando a gente vai buscar as coisas por conta própria, é um peso que você está carregando. É um peso que está carregando. Porque quando a gente toma a decisão por conta própria, você está sozinho. Não é a mesma coisa quando nós três estamos. Porque quando nós começamos aqui, foi uma concordância e dependemos um do outro. Né? Mas exclusivamente de Deus. Dependemos um do outro, mas exclusivamente vem de Deus. E não tomamos por conta própria. Ou quando o Senhor começa falando, nós estamos debaixo da proteção exclusivamente de Deus, mas na liderança do nosso pastor presidente. Então ele tem ciência daquilo que nós temos feito aqui na igreja, né? Daquilo que está sendo realizado aqui na igreja. Amém? Então, quando você encontrar o gigante, faz como Davi. O gigante vem com espada e escudo, mas eu vou em nome a ti, em nome do Senhor. Confia nele, ele é teu escudo e a tua fortaleza. Amém? Pode falar. Daí ele fala que esse incircunciso. Aí ele fala que hoje há incircuncisão do coração. Aqueles que aceitaram Jesus, a circuncisão foi circuncidada no seu coração. Mas, meus irmãos, já estamos aqui, ó, isso que eu marquei, nós estamos com 44, mas fora o tempo da oração, né? Até agora eu falei, vamos falar 22 minutos cada um. E a passagem que o Senhor propõe na oração vai estar trazendo, não vou ler ela toda, mas eu gostaria que você meditasse depois, aí onde quer que você estiver, em Deuteronômio, capítulo 8. É uma passagem que nos exorta para que a gente possa trazer à nossa memória os benefícios de Deus. Tem um hino que nós cantamos que diz: quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão, uma a uma. Diz uma vez, e você vai ficar surpreso o quanto Deus já fez. Só que, amar, eu e você, se nós relaxarmos, se nós não vigiarmos, nós temos a tendência de esquecer rapidamente de quem foi que te deu, quem foi que abriu a porta, quem que te deu a sabedoria e a inteligência para você realizar esse curso, para você estar nessa empresa trabalhando, ou para até mesmo você já se aposentou, quem foi que te sustentou até aqui. E essa passagem, Deus usa Moisés para que ele escrevesse, falando, né, aqui, e te lembrarás, 8 versículo 2, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os teus mandamentos ou não. Em rápidas palavras, meus amados irmãos, nós sabemos que quando Deus resgata ali o povo de Israel com mão poderosa, ali do Egito, já tinham se passado um pouco mais de 400 anos, desde que José foi vendido como escravo, depois seu pai, realmente com toda a sua família, desceu para o Egito, e ali foram tremendamente abençoados, foram guardados da fome que tinha naquela época. Mas o povo cresceu, o povo ali olhando para o mundo, olhando para a idolatria, muitas vezes acabou trazendo isso para a sua vida. E nós sabemos que quando Deus tira o povo do Egito com a mão forte, dentre o povo subiu também o chamado vulgo. O que é o vulgo? Pessoas que não eram parte de Israel, mas que haviam ali, digamos assim, se convertido, né? Entraram no meio e
foi esse povo que muitas vezes, não confiando na promessa lá de Abraão, não entendia aquilo que vinha na linhagem, foi e trouxe toda aquela murmuração no meio do povo. E a murmuração é muito fácil de haver contaminação. O que é murmurar? Murmurar é você reclamar com Deus. Ah, estou murmurando com a pessoa. Não é com a pessoa, não. Porque quando você murmura, você está falando, Deus, o que está acontecendo eu não soube fazer. Não era para ter sido decidido. Está incapaz. Você está ensinando a Deus. Está querendo, está questionando a Deus. Tanto é que quando Moisés fala, não, vocês não estão vindo contra mim, vocês estão vindo contra Deus, porque eu sou dependente de Deus. E amados, quantas vezes, amados, nós temos isso aqui, essa palavra é para o povo de Israel. E essa palavra que eu quero passar aqui agora é para você que é crente. Aleluia, Jesus. Você que diz ser crente, mas está na casa do Senhor, ao invés de ser bênção, você acaba murmurando e contaminando aquele que é novo na fé, aquele que está caminhando, aquele que está, como disse ali, com o pavio ali somente quase se apagando, você vai lá e tenta apagar. Cuidado com as suas palavras. Cuidado, reconheça o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Cuidado pelo questionamento às autoridades espirituais. Se você não está concordando, faça como Davi. Davi teve a oportunidade ali, nem seus olhos. Deus te deu a oportunidade. Se levanta, acaba logo com esse sofrimento, ficar sendo aí, vivendo, morando em caverna, vivendo mal. Você acaba com o problema aqui, você já foi ungido rei. Mas o Davi, ele tinha o temor no seu coração. O temor que foi já dito aqui nesta live, de que ele não iria se levantar contra o ungido do Senhor. E eu não estou usando essa palavra aqui, é questão de não, nada disso. Porque todos nós, hoje, nós somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes reais. Nós temos os sacerdotes na nossa vida. Um dos pequeninos, é daquele que faz com que os meus pequeninos tropecem. Porque ele está procurando viver na dependência de Deus. E você que já tem a oportunidade de estar sendo bênção, vigia nas suas palavras. Que as suas palavras sejam temperadas com sal, conforme diz a palavra do Senhor. Que não sejam palavras de maldição, mas que sejam de bênção, para fortalecer, para abençoar as pessoas. Meus amados irmãos, e aí a gente vê aqui nessa passagem, aonde fala, Moisés sendo usado por Deus para falar que quando, não vou ler tudo, porque não dá tempo, mas quando você entrar na terra, quando você receber a bênção, quando você receber aquela casa nova, eu estou profetizando aqui, casa, fazenda, por que não? Empresa, o seu negócio prosperar, quando você crescer, e aí você chegar no ponto e olhar e fazer como Nabucodonosor, olhar para os jardins suspensos da Babilônia e falar, tudo isso foi eu que fiz. Eu sou o cara. Sua saúde restaurada, Sua saúde que foi restaurada. Você que... Aí só tocou no assunto aqui. Quantas pessoas um dia já esteve no leito, confiaram no Senhor, estavam na dependência do Senhor, falando, Senhor, se o Senhor restaurar a minha saúde, eu vou contribuir, eu vou estar lá na praça com o presbítero José Roberto, fazendo a obra do Senhor. Cadê você? depois que restaurou, Esqueceu? Talvez eu nem senti o que foi que você prometeu, você votou ao Senhor, mas o Espírito Santo está trazendo a sua mente neste momento. O que você prometeu e não cumpriu? aleluia, Ainda é tempo para você estar aí, arregaçando a manga e indo para a batalha, indo para a luta. Tem pessoas que têm 5 anos, 3 anos, prometeram de me ajudar até hoje. É mesmo? Tem 5 anos. Não me entregue, você também não. Tem 5 anos que estão projetando. Não. é porque o projeto só está ainda na mente, ainda não foi, Tem que ainda passar não no foi, papel. não foi Tem no que passar papel. no papel esse assim. Tem que passar no papel. E foi dito aqui, o que você quer que Jesus te faça para você se ver livre? Mas, amados, talvez falou algo aqui, talvez não é proposital da pessoa, não. Nós sabemos que a luta, a batalha
ela é tremenda, é ferrenha. O inimigo faz de tudo para que você não esteja ainda agora no nosso terceiro domingo, né? E será a noite tendo em vista que neste mês a nossa reunião ministerial será no terceiro sábado tendo em vista, no segundo sábado, que é o próximo, a semana que vem. Terceiro sábado. Eu falei domingo, mas é terceiro Pois sábado. Não, eu também concordei com isso. É terceiro sábado. Terceiro sábado. Será à noite. Às 19 horas. Às 19 horas, será à noite. Na Praça da Benfica. Na Praça da Benfica. E aí você que pode, que não está trabalhando, já é o momento. Aí chegar para o presidente Roberto e falar o seguinte: eu ouvi o senhor falando, que eu estou há 3, 4, 5 anos que eu estou aqui, ó. Agora eu já vim. Mas permaneça também, né? Mas depois continua. Mas, amados irmãos, porque não tem nada que nos alegra mais do que ver uma vida se rendendo ao Senhor, uma família sendo restaurada. E nós estamos aqui para orar, clamar ao Senhor e para reconhecer e trazer essa palavra, para que você reconheça. Ok? Aí, só para versículo 14, 16, perdão. 8, Deuteronômio 8, 16. Aquele que no deserto se sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no teu fim te fazer bem. Ou seja, nada que Deus permite na minha e na sua vida é por prazer dele de te ver sofrer. Não, tem certas coisas que o Senhor, certas coisas não, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se a luta, a dificuldade vem, se a água vem, é para nos lavar. Se vem o fogo, é para nos purificar. Se vem a luta, é para saber se realmente nós estamos confiando no Senhor. Porque, meus amados, uma prova é algo que Deus permite na minha e na sua vida. Nós temos que confiar, ficar na dependência dele, sabendo que o Senhor está permitindo isso. É porque o Senhor tem algo grande e melhor para mim lá na frente. Porque o Senhor quer me moldar, o Senhor quer trabalhar em mim. E essa semana, na segunda-feira, tivemos um estudo na igreja, nossa amada irmã nos trouxe, o presbítero Lênis, falando a respeito do vaso. O vaso é aquele que é moldado pelo oleiro, ele é feito conforme o oleiro quer. E aí o vaso vem e pergunta: por que eu sou desse tamanho? Por que eu sou baixinho? Ou por que eu sou comprido? Por que eu sou fino? Não tem como, nós não podemos questionar com o oleiro. E detalhe, só que o vaso, ele é de barro. O vaso de barro, ele também precisa ficar no descanso e depois ele ir para o fogo. Para ali no fogo ele criar endurance, resistência, ele vai levar a pancada, ali ele vai sofrer pressão quando ele for cheio, porque para que ele venha a resistir às dificuldades, às lutas, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele não permite nenhuma luta, amados, ele não permite nada além da sua capacidade de suportar. Se você, eu não aguento, pastor Paulo. Aguenta sim. Fala assim, não fala assim, eu mando mais, né? Não. Mas, Senhor, se o Senhor está permitindo isso, é porque eu posso suportar. E o Senhor já enviou o escape. O Senhor já enviou a solução. E uma das soluções, eu já estou ouvindo que nesta manhã, é confiar em Ti, ser dependente do Senhor, porque eu vou usar as palavras de Jó. Você pode até usar. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará e ele virá em meu favor. E como é que foi que Deus mudou a sorte, o estado de Jó? Aqueles que vieram acusar, aqueles que vieram, ao invés de estarem com ele, confortando, começaram a acusar. E aí Deus mandou que eles voltassem. Para que o Jó estava precisando de oração, precisando de cura, orasse. Talvez você que está precisando, Deus te manda fazer a obra. Deus te manda. Você está precisando de cura, Deus te usa para curar alguém. E aí como é que fica? Você sabe, tem um propósito. Deus tem permitido na minha vida. E eu confio que Ele vai entrar com a providência. Se Ele não entrar também, é porque a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Porque aí, amado, só para concluir o meu raciocínio aqui, para que você, depois de ter sido abençoado, a poupança cheia, e aí que está, quero dizer para você, é pecado dinheiro? Não. É pecado dinheiro? Não. Mas só que deixa eu dizer para você, você não foi chamado para ser represa, tá?
Você foi chamado para ser rio. Cuidado que você fica represando e ali fica aquela água parada. Se não houver oxigenação, estraga, morre o que tem lá dentro. Então você foi chamado para ser rio. E a bênção entra, a bênção entra e a bênção sai. Tem que ser um fluxo de bênção. Tá? Se você tem condições de abençoar o seu irmão, você tem condições de contribuir com a nossa obra de assistência social e não está contribuindo, cuidado. Tá? Só deixa eu só concluir aqui rapidamente, senão eu perco o raciocínio. Então, ó, depois de você ter sido abençoado, vai dizer no seu coração: a minha força, você quer no versículo 17, o meu braço me adquiriu esse poder. 18. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conserto que jurou aos teus pais, como se vê nesses dias. Isso aqui é uma palavra para o povo de Israel, mas que hoje eu e você podemos trazer para a nossa vida. O princípio que aqui está, no reconhecimento. Reconheça Deus em todo o seu caminho. Reconheça que foi o Senhor quem abriu o porta. Reconheça que Deus que te sustenta. Reconheça que Deus que te deu a família. E se algum desses teus familiares está dando problema, dificuldade, reconheça que Deus entrará com providência e vai ouvir o seu clamor, a sua oração. Portanto, meus amados irmãos, eu louvo ao Senhor. Eu passo aqui para o pastor Paulo fazer as considerações finais. E lembrando que neste próximo. Não, fala o senhor para a gente dar É quando a gente confia em Deus, Deus faz um milagre. No terceiro sábado desse mês, nós fomos na Praça Céu, que é chamada aqui em Benfica, né? É uma praça que a gente não pode entrar dentro dela pregando o evangelho ou fazendo um culto evangélico. E nós fizemos ao lado dela. E de repente, se vocês vão observar no vídeo, está escuro aqui, porque está com jeito de chuva. E nesse dia, era 3 horas da tarde. E as nuvens ficou em volta preta mesmo. Ia dar uma tempestade mesmo. E a gente clamando, né, a Deus, outras pessoas, depois o pastor relatou, o presbítero Zé Roberto, pedindo a Deus que permitisse nós estarmos ali fazendo um culto. E o interessante, irmãos, que choveu na redondeza inteira. Nós temos 2 represas grandes aqui e uma de mais de 100 quilômetros de distância, assim, de extensão da represa. Não é a represa tem 100 quilômetros de Benfica lá, não. Ela dá em torno aí de uns 18 quilômetros de carro, né? Mas a extensão dela é grande. E alguns amigos que moram perto falou que choveu muito por lá. E aonde nós estávamos, só lombrinou. Foi uma lombrina tão fraca que alguns ficou debaixo dela, porque falou que estava gostosa. E aproximadamente umas 60, 70 pessoas, né? Inclusive crianças. Olha como que a gente, quando está na dependência de Deus, Deus faz as coisas. Choveu em volta, todo, inclusive no centro da cidade, mas aonde nós estávamos fazendo a obra de Deus, Deus mandou um refresco. É isso que eu queria deixar para você. Seja dependente exclusivamente de Deus. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós temos tido sábado de manhã, a partir das 8h30, das 8h30 às 10 horas. Tá? Às vezes passa um pouquinho, mas não é a mesma coisa não. Um culto de oração. Só que esse culto de oração nós fazemos uma consagração. Tem sido uma bênção e desde já convidando você para estar participando conosco. E aqui já deixo a mensagem também para os nossos membros, né, da nossa congregação, lembrando que amanhã, a partir das 18 horas, todo o setor 2, toda a congregação de Benfica, você que pode, esforce para estar juntamente conosco ali na nossa igreja sede, né, que já foi citado aqui, que se encontra ali na Avenida dos Andradas, número 1125, no bairro Novo da Glória. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. A partir das 8h30 nós temos oração, 9 horas a nossa escola bíblica dominical propriamente dita. E à noite nós teremos aqui o nosso culto sob a responsabilidade do Departamento de Missões.
a qual está sob a liderança do nosso pastor Paulo César e como seu vice-dirigente aqui, o nosso presbítero José Roberto. Meus amados irmãos, que Deus continue te abençoando rico e poderosamente. Vou deixar agora o presbítero José Roberto fazer a sua consideração final. Ele estará orando e nós estaremos encerrando essa bênção apostólica e que Deus continue abençoando, que você tenha um excelente final de semana debaixo da potente mão do Senhor, sempre dependente e confiando que o Senhor está na condução. Ele está no comando e no controle da sua vida. Amém, meus amados? Amém. Para fechar agora na oração, vou só citar um versículo. Porque pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que se não compadecerá dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça, eu, o Deus vivo, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Amado Deus Pai da eternidade, príncipe da paz, Obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso. Abençoe o familiar, todos esses envolvidos, continua Pai, tome inteiramente em suas mãos, amado, que teu Espírito Santo possa operar em nossa vida. Que assim seja com a tua palavra. Amém. Receba a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida de todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Então digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém. E a fogo!